Olá pessoal, Alexandre mais uma vez aqui com o canal Vida Real na América. O cara fez um vídeo, primeiro vídeo que eu vi dele, que ele fez um vídeo aí porque a diferença das casas americanas e as casas brasileiras. As casas brasileiras é mais forte que as casas americanas. As casas americanas são mais fortes do que as casas brasileiras. Penso que não. Eu penso que cada lugar, eu virar a câmera aqui para mostrar bem direitinho, vou mostrar algumas coisas aqui que eu fico vendo as pessoas fazer vídeo e sem nunca ter vindo aqui, sem nunca trabalhar numa construção para querer explicar uma construção. Olha, vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Let's go, man. Então, essa é uma casa diferente, não é normal essa obra aqui não, tá? Vou explicar para vocês direitinho. Aqui ele vai aumentar a casa aqui. Essa fundação tá certa, né? É o padrão de todas as casas aqui, é essa fundação. Essa fundação, ela está mais ou menos aí 40 centímetros, depende, né? De cada pessoa. Aí tá aí uma média de 40 centímetros para baixo da terra. Por quê? Porque quando vem o terremoto, a fundação acompanha o tremor da terra. E eu vou explicar por quê, qual é a diferença, né? Então aqui, olha só. Bastante concreto tem aqui, somente na fundação. Então aqui, funciona assim, ó. Ferro que vem aqui, um parafuso na verdade. Ele conecta com os ferros que vão aqui, né? Tá conectado aí. São vários, ó. Só nessa paredinha aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pra cá tem mais. Então, segura essa madeira aqui. Aqui segura prego, que segura aqui. Porém, aqui tem esse detalhe, ó. Em várias partes tem isso aqui, ó. Um parafuso aqui, que é conectado aqui também, na estrutura aqui. É parafusada na madeira aqui. E lá em cima vai ter outro desse. E ela vai conectando nas madeiras. Então vai uma conectando na outra. Aí por dentro da casa nós temos aqui também um roldão. Ó. Nós temos uma aqui. E também temos outro aqui, ó. Temos outro aqui também. Esse ferro vai aqui, ó. Um parafuso, né? Ele vai passar por baixo da outra viga que a gente vai colocar aqui. Eu acho que tá aí para ver aquela de metal com a madeira dentro. Vamos fazer um furo nela. E mesmo se for de madeira, vai fazer um furo, ela passa para baixo e conecta uma na outra. Cara, então a casa aqui, elas são muito bem amarradas. Aqui são as placas, né, de compensado, que a gente chama aqui de plywood. Então aqui, ó, aqui é a conexão delas. Então esse aqui é o que suporta a janela. Esse aqui passa para cima. Esse aqui também. Então o plywood chega no meio aqui, a placa de compensativo no meio. Daqui para lá é uma, daqui para cá é outra. E a casa vai sendo bem amarrada e bem forte para aguentar os terremotos. Por exemplo, domingo, esse domingo, hoje é dia 20 de dezembro, domingo foi, hoje é quarta? dia 19, né? Domingo de dezembro, teve um terremoto aqui perto, em El Cerrito. Deu 3,6 lá. Eu moro a mais ou menos 15 km e eu senti, eu acordei, né? Foi por volta de 2 da manhã. Então, não teve estrago nas casas, nenhuma casa caiu, ninguém morreu. Mas no terremoto que deu em São Francisco em 1906, 80% das casas caíram. Sabe por quê? Porque São Francisco até hoje ainda tem muita casa feita de tijolo, alvenaria naquela época, né? Mas vou mostrar aqui por que essas casas caíram. Elas caíram porque elas não tinham essa fundação. As casas ali é direto no chão. Então, até mesmo as casas de madeira e as de tijolo. Então, como não tinha essa fundação em volta da casa, onde vai ser levantado as paredes, como aqui, ó. Aqui é a fundação, a parede é levantada aí. Essa casa é antiga, essa casa tem uns 120 anos mais ou menos. Então o terremoto veio,
a casa balança e ela cai. Às vezes ela bate na outra e cai. Aqui não. Como a fundação não vai se mover, as paredes vão ser levantadas aqui, né? Então, quando vem um terremoto, a casa vai mexer junto com o terremoto e a casa não cai. Aí tem um negócio, um detalhe aqui, ó. Que aqui também vai vir mais uma peça daquela. Aqui também vai vir outra. Aqui tem esse poste. E aqui tem essa viga, que seria uma viga de concreto, que é de madeira. Ali tem outra. Lá temos outra. E aqui vamos ter outra, mas vai ser essa aqui, ó. Como é muito aberta, né? Vamos colocar... Ela é um metal. Aqui por dentro vamos colocar a madeira para conectar as outras madeiras aqui. Madeira de cá. Madeira de cá. Então nós não podemos falar que as casas aqui são fracas. As casas aqui, se a gente for pensar bem, é muito mais resistente que as casas do Brasil. Vou mostrar mais um detalhe aqui. Quer ver? Olha só. Por exemplo, eu pego uma viga dessa aqui, ó. No caso seria uma viga de concreto no Brasil, né? Aqui. Se eu pegar uma marreta dessa aqui, ó, eu não quebro essa madeira e nem derrubo essa parede com a marreta. Posso pegar uma maior. Mas no Brasil, se eu dar umas marretadas aí, eu quebro uma viga de concreto. Aí no Brasil, mas aqui não, entendeu? Mas por baixo da casa dele tem a isolação por causa do frio. Aqui é embaixo. E lá em cima também, no teto, também tem essa isolação. Nas paredes que vai entre as casas, dentro da casa não tem. Porque na época do calor faz muito calor, né? Mas essa aqui vai ter essa parte aqui. E aqui nós temos essa placa em toda a casa. Ela vai essa placa de compensado, né? Que aqui a gente usa o plywood. E aqui nós vamos usar ele de 5/8. Então ele vai aqui. E ele vai aqui a emenda dela da placa, né? Uma placa vai daqui para lá. Uma placa vai daqui para lá. Então ela é parafusada aqui. Parafusada aqui. Ou, parafusada não, pregada. Pregada aqui. Então a casa, ela não cai. E tem as latas também, ó. Tá vendo o tanto de lata conectando uma parte com a outra? Ó, e essa casa é bem antiga. Outra coisa que ele contou aí no vídeo é que as casas aqui nos Estados Unidos são feitas por causa da cultura que veio da Inglaterra. Não, você está enganado, amigo. Porque quando as casas na Inglaterra, aí aqui também não tem casas feitas de tijolo mais não, viu? É proibido casa de alvenaria. Nem quem tem dinheiro não tem mais. A única coisa que acontece aqui, e às vezes as pessoas se confundem, é porque as casas aqui, o lado de fora é madeira, mas algumas pessoas hoje estão podendo fazer elas de estaco. Estaco vem a chapa de madeira, vem um papel preto, vem uma tela e vem o reboco. É a única coisa que é de cimento na casa. Pra frente é tudo madeira. Então as casas hoje não são feitas de tijolos, por quê? É simples. Uma por causa dos terremotos, é óbvio. E outra porque é o seguinte. Hoje aqui, agora nesse exato momento, ó, é 1h da tarde, estou usando uma jaquetona, ó, frio. Então tá começando frio, ainda não é frio. Tá dando por volta de 1. Ontem deu 1, né? Ontem de manhã deu 1. Então o que acontece? O cara faz um teste, você que tá fazendo aí, vendo esse vídeo. Deita no concreto de madrugada, precisa ser aqui não, é no Brasil mesmo. Deita no concreto e deita em cima de uma madeira. E qual vai ser a diferença? Por isso as casas são de madeira. Uma por causa do aquecimento. Outra por causa dos terremotos. Essa casa tem 120 anos, né? Foi uma das primeiras casas dessa cidade aqui, de Oakland, perto de São Francisco. E ela foi criada para dar abrigo para quem estava tirando madeira para construir São Francisco. Olha que loucura, né? É bem antiga a casa. Então, as casas de madeira aqui não é porque cultura da Inglaterra, cultura americana, não. Porque
Na Inglaterra já existia a casa de alvenaria, muito frio, então alguém inventou, né? Vamos fazer de madeira, vamos ver o que acontece, né? Então, ela é térmica, tanto na época do frio e como na época do calor. Então, por isso se fez casas de madeira e não mais alvenaria. E ele disse aí também que alguns lugares aqui, regiões, fazem casas de alvenaria. Não, não faz mais não. Em nenhum lugar dos Estados Unidos, não pode. Os prédios são feitos à base de concreto, à base de madeira e metal. Não existe mais casa feita de alvenaria aqui, é proibido, né? Então, uma outra coisa que ele disse aí também, que as casas têm jardim. Não, nem todas as casas têm jardim, o terreno é pequeno. Tá o muro lá, né, que é feito de madeira. Nós temos um corredorzinho do lado de lá, temos um corredorzinho do lado de cá. Então, essas casas que a gente vê com jardins e tal, grandes, normalmente são casas de pessoas muito ricas. E quando você tem uma casa, um condomíniozinho, assim, que tem um gramadinho na frente, é um condomínio que tem, né, mas também não é barato, né? Então, a gente vê muito vídeo aí, assim, ilusório, né? Que a gente só conhece quando vem pra cá. As pessoas mais simples, as casas mais baratas, o jardinzinho é pequenininho. E os jardinzinhos grandões são de pessoas que têm dinheiro. Mas a maioria dos terrenos aqui, dos pobres, né? Casas simples, é terreno pequeno, assim igual o do Brasil. Aqui não se permite fazer na divisa também não. Só quando é muito antiga. Aqui tem esse corredor. Tem um corredorzinho muito pequeno do lado de lá. Vou mostrar também aqui. E as casas são assim. Então são muitas coisas que fala pra gente assim, que nem sempre bate com a realidade, né? Ó, bem pequenininho o corredor, né? Então é o seguinte, a casa de madeira é mais resistente que a do Brasil? Sim, em vários aspectos. Então por que não se faz casa de madeira no Brasil? Por exemplo, um outro detalhe, casa de madeira, de metal, ainda não vi aqui. As casas de metal aqui que a gente vê é mais pro lado da Flórida, estou na Califórnia. Mas quando você faz construção comercial, aí você faz aqui com ferro. Mas casa ainda eu não vi aqui na Califórnia. Na Flórida, para lá você vê de metal. Então a casa é muito bem amarrada, as casas de hoje. Você não faz uma casa como você quer, você tem que seguir os estatutos de cada cidade, de cada estado. Então, domingo passado, hoje é dia 20, eu nem lembro, né? Dia 19, domingo, 2 da manhã, deu um terremoto de 3,6. Não caiu nenhuma casa. E se fosse no Brasil, com essas casas de concreto, se der de cimento, tijolo, deu um concreto de 3,0. Hoje, é quarta-feira, deu um de 6,3 ao norte de São Francisco. As casas não caíram, não aconteceu nada. E se fosse no Brasil? É uma pergunta que eu faço. Não desejo isso, mas é uma pergunta que eu faço. Então, a gente tem conhecido um pouco do que a gente fala. Um produto térmico e põe a madeira por cima e põe essa isolação que eu mostrei aí por baixo, para o vento não entrar e passar para casa o vento frio. E assim tem em cima também no teto. E nem tudo que nos conta dos Estados Unidos é verdade, porque Estados Unidos não é regra, nada aqui é regra. Então, que nem aqui, ó, a casa vai ser toda amarrada, uma peça vai amarrar na outra. Então, aqui é mais forte que no Brasil, do Brasil é mais forte que a dos Estados Unidos? Não, é porque cada região tem os seus problemas. Porque as casas de madeira, uma madeira é presa na outra, vai se amarrando na outra. Então quando vem um terremoto, a casa mexe, ela balança, né, junto com a terra. O alicerce fica firme, mas a madeira balança. Então nesse terremoto de 3,6 na minha casa balançou. Mas nem para trincar uma parede, né, que aqui é de gesso, uma placa de gesso. Um esquilo me assustando. Eita, esquilo, olha o tamanho desse prego, se eu bater com o martelo. Muito importante aqui, proteção, né, cara?
Bater um prego desse aqui, dá um eco, haja ouvido para suportar. E nem tudo que nos conta dos Estados Unidos é verdade, porque Estados Unidos não é regra. Nada aqui é regra. Obrigado, seu vídeo, e até o próximo.